E aí, pessoal, conectados? Bem-vindos a mais um Ciborgues da Indústria. Hoje a gente vai tratar sobre um tema bem relevante, bem em voga, né, que é a Indústria 4.0. Mais especificamente, a gente vai falar sobre um conceito, né, chamado os 4 Smarts, 4 dimensões aí da Indústria 4.0, aplicadas para o Brasil, né, para as empresas brasileiras. E para falar disso, vou trazer alguém aqui que é um expert aí no assunto, o meu amigo Nestor Ayala, ou Nestor Ayala, se a gente abrasileirar. Então, Nestor, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece. Muito obrigado por vir participar desse episódio conosco. Conta um pouquinho sobre a tua trajetória e por que a gente pode te chamar das duas formas. Perfeito. Então não vão perceber, porque não tenho mais sotaque, né? Porque já faz 10 anos que estou no Brasil, mas é Nestor na Argentina e Nestor no Brasil. Sempre eu tento me apresentar como Nestor. Eu tentei, quando no início, tentei me apresentar como Nestor e ninguém entendia. Nestor o quê? Nestor? Como é o teu nome? Aí quando eu falava Nestor, eu entendia. Então eu já traduzi, então é Nestor mesmo aqui no Brasil. Eu me formei na Argentina, então já faz uns mais de 10 anos, né? Ou mais, até 2008, 2007. Aí eu vim para o Brasil para fazer o mestrado. Fiz o mestrado na engenharia de produção da URGS. Aí depois eu passei um tempo no São Paulo, trabalhando lá trabalhando com construção civil, né? Então depois, em 2015, eu voltei para Porto Alegre e aí entrei de novo na área acadêmica para fazer o doutorado na URGS novamente. E aí eu mudei de área da construção civil para área de inovação em serviços, indústria 4.0, e aí foi onde começou a minha jornada em 2015, então com a indústria 4.0, né? Tem um grupo de pesquisa junto com o Alejandro, que também é argentino, né? Um amigo meu de longa data também. A gente tem um grupo de pesquisa chamado NEO, Núcleo de Engenharia Organizacional, né? Então, quem veio primeiro aí, o NEO de vocês, na verdade o NEO de vocês veio primeiro, mas a gente não sabia que vocês tinham esse nome. Então, o nosso NEO é o Núcleo de Engenharia Organizacional, onde a gente desenvolve pesquisas aplicadas, um grupo da engenharia de produção, da pós-graduação em engenharia de produção da URGS. A gente tem mais de 15 pesquisadores, hoje entre pós-docs, doutorandos, mestrandos e alunos de iniciação científica, onde o nosso objetivo é desenvolver pesquisas, mas pesquisas aplicadas. A gente escreve muitos artigos, a gente publica muitos artigos, mas todos esses artigos eles vêm sempre de a criação de alguma coisa para a sociedade. Então a gente tem um pé muito forte na indústria, né? A gente gosta de desenvolver artigos que realmente venham ao encontro de uma necessidade da indústria, né? E lá em 2015 a gente percebeu essa necessidade desse conceito de indústria 4.0 ele ser tropicalizado aqui para o Brasil, né? Então um conceito que começou lá em 2011, depois a gente conversou sobre isso, mas que começou em 2011 na Alemanha e que lá por 2015 se começou a falar mais aqui no Brasil. Então a gente começou nossa jornada por lá. Legal. Interessante essa abordagem que vocês trazem de ter uma percepção mais prática, né? Realmente, e aproximar a academia do mercado, né? Dos problemas reais, né? Que eu acho que é algo que é cada vez mais latente, principalmente com a possibilidade de implantação de ferramentas, né? Da gente ver na prática aquilo que vem sendo desenvolvido. Que ótimo. Então, assim, já pegar esse gancho que a gente estava falando, né? A origem do termo Indústria 4.0, 2011. Sei que muita gente já deve estar careca de saber, né? Eu tô ficando aqui, nosso amigo também. Mas, basicamente, assim, né? Muito sucinto, né? O que é o termo Indústria 4.0, né? Ao que ele se refere e qual que é essa abordagem diferente, né? Essa perspectiva diferente que vocês trouxeram para o termo dentro lá da lógica das dimensões, né? E que tecnologias que estão dentro disso? Perfeito.
Quando a gente começou lá em 2015, essa jornada, inclusive foi por uma demanda da Associação Brasileira de Indústria de Eletroeletrônicos aqui do Rio Grande do Sul, onde eles queriam que a gente tropicalize esse conceito, como eu falei, né, de o que é a indústria 4.0 para o Brasil, né? E aí, quando a gente começou, então, primeiro com a BINE, depois a gente fez com a BIMAC também um estudo para entender a indústria 4.0 e como as empresas brasileiras estavam encarando o conceito, a gente percebeu que se a gente olhasse só o lado da indústria 4.0, como ela é apresentada pela ACATEC, onde ela é muito mais focada no chão de fábrica mesmo, na fábrica, dentro das quatro paredes da fábrica, as oportunidades ficavam muito míopes, né? Se perdia muita oportunidade de todas as tecnologias e conceitos da indústria 4.0 serem aplicadas. Então, como a gente vê a indústria 4.0? A gente propõe que a indústria 4.0, elas são 4 smarts, né? Então, a gente tem, primeiro a empresa vai fazer sua jornada de digitalização e ela começa, por ter IoT, né? Então, com o IoT eu extraio as informações dos equipamentos ou do que está acontecendo, né? Seja no chão de fábrica, seja nos produtos que eu vendo. Eu extraio essa informação através do IoT, eu coloco ele numa nuvem, porque também se eu tenho esse IoT e ele gera dados e ficam lá no produto mesmo, não serve de nada. A gente precisa tirar daí, levar para a nuvem. Uma vez que a gente leva na nuvem, a gente tem um volume de dados que a gente consegue coletar, que criam o famoso Big Data. E a gente, quando tem o Big Data, a gente consegue fazer analytics, seja um analytics mais avançado através de inteligência artificial, ou seja, a própria estatística mesmo que a gente vai usar para analisar os dados. Fez a empresa essa digitalização, ela entra então na indústria 4.0, que é formada por 4 smarts, que é o Smart Manufacturing, né? As tecnologias da indústria 4.0 aplicadas ao chão de fábrica, o Smart Working, que é as tecnologias da indústria 4.0 aplicadas ao trabalhador, o Smart Supply Chain, que é as tecnologias da indústria 4.0 aplicadas à cadeia de suprimentos e que a gente consiga integrar e que os dados fluam em tempo real na cadeia de suprimentos. E um pilar que a gente entende como um pilar muito importante e que hoje, a gente vai discutir sobre o assunto, né? Mas hoje a gente vê as empresas talvez tirando um menor proveito dessa dimensão, que é as tecnologias aplicadas ao produto. E uma vez que elas são integradas ao produto, elas te permitem entregar serviços inteligentes, né? Seria então o Smart Product and Service, essa dimensão. Então essas 4 dimensões que a gente entende que fazem parte da indústria 4.0. E como é que, dentro desses trabalhos que vocês estão fazendo atualmente na indústria brasileira, o que vocês estão vendo, principalmente assim, em termos de movimentação da indústria, né? Que estão buscando, que estão investindo, e gaps também, né? Que ainda precisam ser preenchidos. Uhum. Perfeito. O Smart Manufacturing, então, a primeira dimensão, muitas vezes ela é confundida com a indústria 4.0. Muitas vezes é usada como sinônimo, né? Então, Smart Manufacturing e indústria 4.0. O Smart Manufacturing, então, ele traz esse conceito original da Alemanha, de 2011, que é o Maturity Index da ACATEC, que é: a gente começa primeiro por uma informatização, que seria uma internet das coisas, a gente conseguir extrair, então, que as máquinas tenham o seu CLP, o seu computador, né, para extrair o que está acontecendo, a conectividade, né, então, tenho o CLP, mas eu preciso levar essa informação para algum lugar, e normalmente esse lugar é a nuvem, né, ou pode ser uma nuvem interna também da própria empresa. Aí entrou no que seria a indústria 4.0. O primeiro estágio que a ACATEC fala é o estágio de visibilidade, né? Então, isso hoje a gente vê as empresas sofrendo muito, né? Na verdade, o que a gente trazendo para a realidade das empresas, hoje elas estão buscando muito essa visibilidade. A gente fala com o diretor da produção, por exemplo, ele fala: eu quero saber o que está acontecendo na fábrica. Eu não sei, se eu quero saber o que está acontecendo, eu tenho que ir lá e perguntar pro encarregado, ele me falar, e aí ele pode me falar o que ele quiser, porque eu não sei, eu fico na mão dele. Eu quero visibilidade. Então, essa conectividade dos equipamentos permite ter essa visibilidade. Então eu sei, olha, a máquina quebrou, quando quebrou, por que quebrou, qual que foi a minha produção, qual que é a minha produção real, né? E aí a gente entra em uns conceitos de eficiência real das máquinas, quanto realmente ela está produzindo, quais são os problemas que eles têm.
Aí, ok, passa desse estágio da visibilidade, onde a maioria das empresas hoje está, aí a gente vai para o estágio de transparência, que é entender, ok, por que isso está acontecendo, né? A gente começar a cruzar alguns dados já, né? Já começar a saber fazer cruzamentos, e a gente pode fazer aí cruzamentos de estatística básica mesmo, uma regressão para entender, olha, quando acontece isso, acontece o outro. Então a gente já começa a juntar os pontos e permite a empresa fazer o quê? Ela fazer um Chicago, né? Então, com base em dados, falar, ok, qual que é a causa raiz de que parou essa máquina, né? Aí começa a analisar isso. Passamos esse estágio, a gente vai para o estágio de preditividade, né? O estágio de preditividade que é, ok, então agora eu tenho tantos dados, isso já aconteceu algumas vezes na minha empresa, que eu não vou deixar acontecer mais. Então, o mais comum, né, que é a manutenção preditiva, que já é uma realidade hoje. A gente tem muitas startups que inclusive te vendem um dispositivo que você simplesmente coloca no motor e ele já mede a vibração e você já consegue fazer uma manutenção preditiva. Que então, antes de que aconteçam as coisas, você sabe que elas vão acontecer. Então, esse é o nível preditivo. E quando a gente vai no quarto estágio da indústria 4.0, segundo a CATEC, é a autonomia, que seria a fábrica ela funcionar de forma autônoma mesmo e por ela mesma, né? E que muitas vezes se fala que é a máquina escura, né? A gente desliga a luz e a gente pode sair. E aí onde a gente começou a ver a diferença da indústria brasileira com o conceito de indústria 4.0 que é apresentado na Alemanha. Que é as empresas, a gente, por um projeto que a gente teve com o MIT, que se chama Work of the Future, a gente entrevistou mais de 60 empresas no Brasil, metade fornecedoras de tecnologias da indústria 4.0, a outra metade que estão fazendo indústria 4.0 no Brasil. E mesmo as grandes empresas, né, multinacionais, que têm fábricas muito avançadas aqui no Brasil, mesmo essas empresas falaram, olha, tá, vocês estão querendo chegar nesse nível de autonomia? Não, a gente não pensa chegar nisso. A gente sabe que esse nível, ele é irreal hoje, porque seria a gente botar dinheiro e esse dinheiro não vai voltar, né? Só pelo fato de tirar as pessoas. Não, no Brasil a gente busca sempre, e todas as empresas deixaram claro que um dos pilares da sua implementação de indústria 4.0 eram as pessoas, né? E a gente falou, aí a gente trouxe essa dimensão do Smart Working, né? Então, o que o Smart Working é? A indústria 4.0 ela é um conjunto, então, de pessoas com tecnologia, né? E a gente precisa que isso trabalhe bem. E aí vem o quê? Então, como eu penso as tecnologias para elas alavancarem as pessoas, o trabalho das pessoas. Então, a gente está fazendo, por exemplo, uma consultoria com uma empresa, um projeto através da universidade, onde o diferencial da empresa é realmente ela fazer as coisas à mão mesmo. Ele é a customização máxima mesmo. Eles são uma empresa de produtos de alto padrão, onde o diferencial deles é fazer à mão. E como essa empresa então vai falar, não, agora eu estou automatizado e eu tenho uma fábrica mais avançada? Ela perde o diferencial mesmo, né? Então são as pessoas. Então a gente precisa ver que tecnologias vão ser aplicadas para essas pessoas. E a gente tem muitas tecnologias, né? Então, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual, robôs colaborativos, né? Que aí o robô vai fazer a parte repetitiva e a pessoa vai fazer a parte que vai agregar valor. Então, a própria inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, ela te dá dados e ao invés de... Também a gente conversou com, por exemplo, uma empresa da área química, que eles falaram que eles começaram querendo fazer algoritmos, por exemplo, de manutenção preditiva, que o algoritmo dissesse de início a fim quando que tem que ser feita a manutenção. E eles gastaram tempo, dinheiro para chegar nesse algoritmo ótimo, até que eles se deram conta, cara, e quando chegava no algoritmo ótimo, aí você vai lá e mexe na máquina e tem que refazer o algoritmo, né? E aí o que eles falaram? Não, na verdade, a gente percebeu que o algoritmo ele vai dar uma informação e o restante da informação vai ser o feeling do próprio cara de manutenção, super experiente, que está faz anos trabalhando com aquela máquina e fala, olha, o pessoal fornece os dados para esse cara de manutenção, ele fala, eu vou dar uma olhada, vai lá dar uma olhada e aí ele, com essa informação, ele junta e consegue fazer essa manutenção preditiva. Então, essa é a dimensão do Smart Working, né? Então, a gente já tem aí mais Smart Manufacturing e Smart Working. Legal. Vou até aproveitar para complementar com
o caso, né, e o escopo nosso de atuação, porque eu vejo que é um aspecto que, justamente por essa confusão do Smart Manufacturing com a indústria 4.0, quando a gente fala de mudar a maneira de trabalhar e ajudar o trabalhador, reduzindo trabalhos repetitivos, reduzindo coisas que não agregam valor, né? É algo que, às vezes, olha, será que isso é indústria 4.0 ou não, né? Mas o Smart Working, né, tá dentro desse contexto todo. E quando a gente fala assim, eu tenho um processo lá de planejamento de produção, de programação da produção, a gente chega até o nível lá o nosso nível de maturidade mais avançado é o nível do Autonomous Scheduling. Só que o Autonomous Scheduling, ainda assim, ele é a automação de uma programação de curto prazo, que é aquela programação mais mecânica. Que é aquela programação que, de repente, o usuário vai estar sempre executando os mesmos passos para reparar, né, uma determinada programação, uma sequência que vai para o chão de fábrica, né? Então, na prática, acho que isso conversa bastante com os conceitos que estava trazendo, porque a gente vê que a gente quer automatizar ao máximo ações e atividades que não agregam valor e que também não elevam o trabalho, né, do trabalhador, das pessoas, mas ao mesmo tempo liberar elas para que elas possam exercer mais as suas atividades, né? Trabalharem de uma maneira mais inteligente, né? E que isso também impacta no perfil que esse trabalhador precisa ter daqui em diante, né? Essa questão de problem solving que vem crescendo, de pensamento crítico, de análise, né? Que é o que os recrutadores agora estão falando bastante assim sobre a demanda do novo profissional, né? Perfeito. Quando a gente vai nas empresas assim, para fazer esses projetos de consultoria junto com a universidade, né? Através da universidade, a gente sempre fala a gente sempre segue uma visão sociotécnica, né? O que é a visão sociotécnica? Você tem a parte das tecnologias, é uma das 4 partes que você tem que olhar quando vai aplicar a tecnologia. Aí você vai ter as pessoas, então como essas pessoas vão utilizar essa tecnologia. Você vai ter a parte da organização, se a organização, a cultura dela está preparada, e você vai ter a parte do ambiente, né? Também se o ambiente organizacional de liderança ele está preparado para aplicar essa tecnologia. E a tecnologia é só uma, e a gente vê muitas empresas errando, porque elas falam, se eu comprar essa tecnologia que é a melhor do mundo, né? Porque a gente tem muitas empresas que contratam aqui no Brasil as tecnologias que são de ponta mesmo, né? Aí a tecnologia não funcionou. E aí eles acham que o erro foi da tecnologia. Não é. O erro é das pessoas. As pessoas não foram preparadas para utilizar isso. Então, inclusive, quando a gente vai pensar numa jornada de indústria 4.0 para a empresa, fala, ok, você vai implementar um APS. Tá, mas e a pessoa vai fazer... Quem vai coordenar esse APS depois que o próprio Neo sair? Quais são as pessoas? A gente conversou várias vezes, a gente bateu papo, né? E muitas vezes o sucesso de um APS bem implementado depende da pessoa que está utilizando ela, que vai liderar esse projeto de implementação com vocês lá dentro da empresa, né? Mesmo a empresa fornecedora, que seja uma empresa fornecedora que conhece bem o produto, que conhece a tecnologia, ela não consegue fazer nada se não tiver as pessoas lá dentro capacitadas para utilizar aquelas ferramentas. E mais do que capacitadas, a gente consegue capacitar, mas se ela não está aberta a esse câmbio, a essa mudança que traz a digitalização, que traz a tecnologia por si só não faz nada, né? Tem que mudar, é meio batido, mas tem que mudar o mindset mesmo, né, do trabalhador em relação a isso, que se a gente focar no que de repente é o que se estava fazendo de repetibilidade, né, a gente tentar ser eficiente fazendo a mesma coisa mais rápido, não vai funcionar mais, né? A gente tem que trabalhar mais o setup mental aqui e responder perguntas diferentes, né? Esses anos aí de pandemia, aí, nesses últimos 2 anos, foi um caso bem típico, né? Porque muitas indústrias estavam acostumadas a resolver os problemas
da mesma forma porque eles tinham uma determinada variação. Só que... E daí, assim, eu posso até não conhecer muito bem as causas reais, eu não ter aquela visibilidade, aquela transparência para entender o porquê disso, mas do jeito que eu respondo, eu já consigo resolver esses problemas. Só que daí se vem uma volatilidade maior, vem surpresas e transformações maiores, eu já não sei mais o que fazer, né? Então, eu preciso também me apoiar na tecnologia para conseguir chegar lá, assim, né? Senão, sozinhos não é possível, né? O primeiro que a gente fala que a liderança da empresa tem que deixar claro quando ela começa uma jornada de indústria 4.0 de implementação de tecnologias é que ela não está aí para substituir as pessoas, né? Que a gente vai precisar ainda mais dessa pessoa mais aberta para utilizar, que ela compre isso, que pegue a tecnologia embaixo do braço e faça acontecer com isso. E que ela veja a tecnologia como uma ferramenta que ela vai utilizar para fazer coisas que ela não conseguiria antes. Né? Então, ele vai ser um profissional mais diferenciado ainda do que ele era antes. Isso para as empresas que estão fazendo indústria 4.0, a gente já vê que está claro. As que estão de fora, que estão querendo implementar, eles às vezes acham que a tecnologia vai vir para substituir as pessoas. Não, como você falou, né? Ela vem para fazer a atividade repetitiva das pessoas, mas o agregar valor, né? Que o próprio Lean já, né? E a gente tem o próprio Lean fala, né? Você tem que tirar o melhor das pessoas, que é a mente, a cabeça das pessoas, né? E vai continuar fazendo isso, né? Os tempos mudam, vêm os novos conceitos, mas a essência é a mesma, né? Legal. E a gente vê na prática isso realmente acontecendo, porque em projetos em geral de tecnologia, de implantação de software e tudo mais, quem compra, né, essa ideia, sendo até pessoas que estão no nível mais operacional, funcional do projeto, só ganham cada vez mais oportunidades para crescer, se isso também está dentro da estratégia do ambiente, né, dos objetivos da empresa como um todo, né? Se ela tem esse foco, a empresa, e a pessoa compra esse projeto, ela só cresce dentro da empresa, né? E uma coisa que é interessante a gente ver, se o empresário ele fizer a conta da tecnologia para substituir pessoas, muitas vezes a tecnologia não se paga, né? Então, ela, na verdade, aí a conta ela é mais do que isso, mais do que substituir pessoas. Então, é um conceito que precisa e que eu acho que começou, né, com a Catec falando que o nível mais elevado é você desligar a luz e a fábrica funcionar, né? Inclusive, na Europa, agora a União Europeia já instituiu o conceito de indústria 5.0, né? Que o conceito 5.0 é o trazer de volta as pessoas, né? O que lá em 2011 foi aparentemente tirado, talvez não foi até tanta intenção deles, mas é o que parece o modelo trazer de volta e falar, não, na verdade a gente precisa sim as pessoas dentro desse processo produtivo, né? E a gente discute nas diferentes rodas de conversas de indústria 4.0 aqui no Brasil, que o Brasil sempre fez foi a indústria 5.0, né? Então, meio que o conceito não pega muito esse novo, agora 5.0, a gente está ainda na 4.0. Mas que sempre no Brasil foi um mix de pessoas isso sempre foi claro, e porque a indústria brasileira é diferente do que a gente vê talvez na Alemanha, na Europa, é que as fábricas na Europa, elas fazem um único produto e um volume gigantesco. E aqui no Brasil, na verdade, a gente tem o mix, as fábricas daqui, elas precisam fazer diferentes produtos, tem uma flexibilidade para mudar um produto e outro, e você ter essa flexibilidade só com equipamentos é muito caro, né? Então, acaba sendo inviável. Então, sempre vai ser esse mix, por isso que é a dimensão do Smart Working. O brasileiro famoso pela sua flexibilidade aí, né, no mercado mundial. Legal. Bom, até queria aproveitar antes da gente pular para a terceira dimensão, já que a gente falou sobre o empresário e as questões de investimentos, né? Uma coisa que a gente vê bastante também, né? Olha, um projeto específico, ele tem que ter um payback, ele tem que ter, né, um retorno. E muitas vezes as indústrias querem quantificar isso. Um dos fatores
Às vezes pode ser o headcount, né? As pessoas em si. Por mais que a gente, né, tenha como clareza de que não é isso que se paga o projeto, né? Ainda assim, esse tipo de tecnologia não é simples se tangibilizar e se quantificar e dizer assim, não, você vai fazer um investimento aqui agora, em 12 meses, em 18 meses você vai ter um payback, você vai ter um retorno assim, assim, assado. Não é, digamos, a lógica de como se toma uma decisão de investimento dentro de uma transformação digital, né? Como é que vocês viram isso dentro das indústrias brasileiras? A gente ainda está numa situação em que a gente precisa olhar o retorno financeiro para tomar essa decisão, ou essa outra perspectiva já começa a tomar conta do empresário, pensando no ponto de vista de competitividade, assim, né? Perfeito. O que a gente tem visto? Inclusive, a gente fez um estudo com uma empresa aqui que fabrica maquinários agrícolas, de fazer isso. Como avaliar o investimento de indústria 4.0? E aí o que a gente percebeu? Que tem sim o fator financeiro, né? Ele vai entrar na conta, só que a gente viu que tinha 3 dimensões, assim, de 3 tipos de projetos de indústria 4.0 que você ia fazer. Os projetos estratégicos e estruturantes, os projetos que a gente chamou de agregadores de valor, né? E depois outros que a gente chamou de side investment. Os projetos estruturantes são aqueles que você não fica claro qual que é o retorno, que, por exemplo, você quer ter um Big Data, você vai colocar IoT, mas você precisa de uma infraestrutura que suporte todos esses IoTs, mandando informações e uma rede, né, que suporte isso, essa conectividade. Quanto isso vai me trazer de retorno? Você não vai saber, porque só você vai saber depois das tecnologias que são as tecnologias agregadoras de valor, que são as tecnologias que realmente vão te trazer esse retorno. E aí, então, as estruturantes você vai olhar muito mais porque eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, os meus concorrentes estão fazendo e eu vou perder competitividade e no momento... Quando a indústria 4.0 já está acontecendo nas empresas, a gente já vê, não é uma coisa do futuro, isso já faz vários anos que no Brasil ela está acontecendo, né? Sim. Então você precisa fazer essa caminhada. Aí a empresa fala, ok, vou fazer os projetos estruturantes, aí eu vou chegar então nos de agregadores de valor, que aí sim, aí vai ser, talvez nos estruturantes, o mais forte vai ser os fatores socioeconômicos, né? Que você vai falar, olha, eu tenho que fazer porque os concorrentes estão fazendo, tenho que fazer porque eu quero entrar quero ser mais competitivo. Depois, quando a gente falar dos agregadores de valor, aí sim, aí 50-50, né? Por competitividade, por outros aspectos de melhora de qualidade, né? A gente começa a colocar outros aspectos na conta, mais do que apenas o payback, né? Do que vai ser realizado. E aí a gente tem competitividade, aumento de qualidade, capacidade de produção maior, né? Flexibilidade maior. E depois a gente viu também que existe um side investment, que são aquelas tecnologias que o fornecedor vem e te propõe, e ela se paga em menos do que um ano, né? Tipo, tá caindo de maduro o que eu tenho que fazer. Está tão alinhado com a minha estratégia de indústria 4.0? Não, mas vamos fazer, ela vai se pagar, né? Sim. Então, nesse caso, também tem essa tecnologia. Então, os empresários, eles precisam enxergar de forma diferente. Mas mesmo assim, as tecnologias da indústria 4.0, elas são muito inovadoras para os empresários. Então, como a gente vê as empresas que realmente estão fazendo o Indústria 4.0, elas começam pequeno. Então, elas começam com prova de conceito. Aí você faz uma prova de conceito, seja como uma startup ou seja como uma empresa já maior, né? A prova de conceito às vezes é associada só com startup, mas grandes empresas também fazem, né? Prova de conceito com valor baixo, né? Às vezes estamos falando de 10 mil, 30 mil reais, um projeto onde você testa a tecnologia. Testei, funcionou. Agora eu tenho certeza que se eu multiplicar isso para toda a minha linha de produção, eu comecei talvez com um pedaço, uma parte da minha linha de produção. Aí eu expando isso para toda a linha de produção e eu tenho certeza que isso vai me trazer um retorno. E aí fica mais palpável. Então,
começar pequeno, entender, aí você pega esses dados, qual que vai ser o retorno e aí você faz a caminhada, né? Isso a gente vê muitas vezes a empresa que, de novo, isso sabe quem está fazendo indústria 4.0. Quem está de fora fala, se eu entrar na indústria 4.0, eu vou ter que automatizar toda a minha linha de produção e vai me custar milhões de reais, não é para mim a indústria 4.0. Não, muitas vezes tem soluções bem baratas de ser feito. Vocês também, às vezes, eu fico bem entusiasmado com os exemplos que vocês contam, assim, dos projetos de vocês se pagarem em 3 meses, 4 meses ou até menos, né? Esses casos, porque existia um elefante lá que não estava sendo derrubado lá por causa da tecnologia, de falta desses conceitos de APS, principalmente, né? Claro. Então, são oportunidades que as empresas estão deixando passar porque elas acham que a indústria 4.0 não é para elas, né? Sim. Até pegando os nossos exemplos, assim, eu vejo que os nossos projetos, às vezes, eles podem se encaixar em qualquer um desses três tipos de investimento, porque, assim, já teve vezes que a gente cheguei para visitar, né, um determinado diretor de uma indústria e, ele me falou assim, nossa questão de nível de serviço, de entrega é totalmente crítico. Então, assim, se eu conseguir evitar a cada 6 meses um grande atraso, eu já paguei o meu projeto. Eu não paguei efetivamente, mas eu garanti o meu diferencial competitivo, né? Então, eu não olhei por essa lógica de payback. Em outras vezes, a gente tem exatamente esse caso de, olha, eu botei aqui, eu tive um ganho de eficiência, o projeto se pagou super rápido, né? E até em outros casos, às vezes a gente vê uma situação que eu consegui sustentar a minha operação atual com as transformações que eu estou vendo a nível de demanda, de produto e tudo mais, né? Um cliente me falou o seguinte, olha, eu sigo com a mesma eficiência praticamente, aumentou um pouquinho a minha eficiência produtiva desde de uma implantação de APS, mas assim, eu quase que dupliquei o meu número de SKUs, aumentei um monte, né, o volume de produtos distintos, a minha demanda está muito menos previsível, né? Então, como é que eu estaria nesse momento se eu não tivesse essa flexibilidade, essa agilidade que eu tenho agora? Então, na prática, eu não consigo passar um número para ele. Mas o que seria, né, o what if, né, do cenário que se a gente olhasse atrás e não tivesse tido essa modificação, né? Então, realmente, né, depende muito da perspectiva. Mas é interessante que o empresário veja essas outras facetas, né, de projetos estruturantes e entender que a tecnologia está dentro dessa faceta, porque se a gente pensar só no que agrega valor, o que dá um retorno rápido, aí a gente vai só fazer voos de galinha, assim, né? A gente só vai ter crescimentos pontuais, assim, né? Então, eu acho que agora está começando a ser assimilado pela indústria de que tecnologia faz parte também desse aspecto estruturante, né? Isso mesmo. Mas, bom, vamos para o terceiro tópico? Terceira dimensão. Smart Supply Chain. Supply Chain. Isso mesmo. Então, o que a gente viu também? Existem muitas oportunidades. Inclusive quando a empresa ela já avançou das portas para dentro, né? Muitas vezes acontece isso, né? Você chega a uma eficiência que, ok, eu sou muito eficiente, mas e a minha cadeia, né? Como está a minha cadeia? E aí, inclusive, hoje a gente vê muito isso, né? Dos efeitos chicote aparecendo, né? Uhum. E a gente visitou várias empresas, principalmente relacionadas à cadeia de aço, por um projeto que a gente tem de cadeia de suprimentos, onde eles falam, quando eu estava no momento que não tinha aço, mandei pedir um monte de aço da Gerdau, e agora tenho aqui, não tenho mais estacionamento porque não sei onde, porque está tudo cheio de aço aqui. Tenho aço para mais de 6 meses. Por que acontece isso? Por uma falta de visibilidade da cadeia. Esse conceito
é um conceito já conhecido, né, anteriormente. A gente faz tempo, a gente fala da integração da cadeia de suprimentos, mas que ela vem acontecendo muito mais facilmente agora pela indústria 4.0. Então, a gente ter visibilidade, a visibilidade do que está acontecendo no meu cliente, eu ter a visibilidade do que está acontecendo no meu fornecedor, né? E essa integração, ela é muito simples. A gente está com um projeto com uma empresa de parafusos de integração horizontal, e a gente se surpreendeu como, na verdade, o conceito é simples, né? E aí barra muito obviamente, depois em executar isso, mas o conceito ele é simples. Por quê? Porque você tem a empresa cliente, os clientes dela têm um ERP, né? Tem um ERP, inclusive muitas vezes ela tem um mês, então a informação que está no ERP se alimenta em tempo real, tem uma integração vertical. E a conectividade do ERP, da informação do ERP, da empresa cliente com o fornecedor, ela é uma API só, é muito simples. Toda a empresa fala, não, eu simplesmente fala para ela que eu vou ir lá e vou inserir lá como se fosse um plug and play mesmo, né? Então, para fazer essa integração e para puxar as informações. Onde que barra? Na confiança de eu ir lá pegar dados da tua empresa, né? Então, esse caso especificamente é um caso que a gente está tendo sucesso. Por quê? Porque ela tem uma relação muito boa com os clientes, tem uma relação muito boa com os fornecedores, e o fornecedor fala, não, o que precisar, pode estar aqui, está aqui o meu ERP, vocês podem conectar, me falem que informação vocês precisam, eu coloco o meu TI também à disposição, né, para fazer essa integração. Então, aí é onde a empresa vai começar a agregar valor. De que forma, por exemplo? Ela é uma empresa distribuidora, então ela quer enxergar na linha de produção do cliente, como ela está utilizando todos os produtos classe C que ela oferece. Na hora que usou na linha de produção, essa informação já automaticamente... Hoje vem uma vez por dia, né? Essa informação, ou a cada 2 dias, em algum dos clientes. Ela vem em tempo real e já o pessoal já se prepara com a informação, já manda essa informação para o fornecedor, vê se o fornecedor vai ter. E a gente consegue começar a fazer o quê? A preditividade que a gente busca no Smart Manufacturing ter na cadeia de suprimento. Então, a gente saber que o cliente está usando mais, está usando mais parafuso do que normalmente utilizava. Então, quer dizer que eu tenho que me parar e vou perguntar para eles, né? Por que você está usando mais? Muitas vezes acontecia que o cliente começava a utilizar mais e eles só ficavam sabendo quando ficou vazio lá e, mas agora não tem, agora eu tenho que correr atrás de um outro fornecedor, não vai ser o fornecedor que me traz mais barato, eu vou ter que buscar um aqui perto para não dar quebra, né, de ficar sem produto. Sim. E aí a cadeia toda ela é penalizada por essa falta de informação, só pela falta de informação. Então é bem interessante o que é possível de fazer, de refinar. A gente está refinando já, né, a competitividade de todas as empresas que fazem parte da cadeia. E às vezes a gente não precisa nem de algo mirabolante para tirar os insights que a gente precisa para ter o melhor resultado, o resultado mais palpável, né? Então, esse tipo de visibilidade, não necessariamente a gente precisa ter um machine learning rodando, alguma coisa assim, mas sim, simplesmente a gente identificar pontos fora da curva, conseguir identificar questões, ter essa proximidade, olhar as informações, ter essa visibilidade já resolve, né? A gente vê que esse ponto de confiança acaba sendo vital, né? Dentro da cadeia de suprimentos, até classificações padrões assim, de relacionamento, de fornecedor, né? Tem aquela tipologia lá de relacionamento estratégico, né? De desenvolver o fornecedor, a relação com o fornecedor. Se a gente quer ter essa visibilidade, a gente precisa olhar com mais carinho para esse tipo de relação, né? E aí fica interessante que é uma realidade que a gente vê hoje. O que você consegue fazer, a tecnologia ela está aí, né? A tecnologia muitas vezes, a maioria das vezes, a tecnologia não é o empecilho. O que é muitas vezes é as pessoas, né? Se as pessoas estão abertas a fazer, a tecnologia ela está
pronta, ela está disponível, né? Então, é interessante como a gente fala muito de tecnologia, indústria 4.0, tecnologia, e no final a indústria 4.0 é pessoas que estejam dispostas. Como você falou do mindset, né? A gente volta sempre falamos do mindset, mas é verdade, são as pessoas que vão fazer acontecer a indústria 4.0, seja na dimensão que for. Tem um processo, né? Dói um pouco no início, então a gente tem que estar disposto a passar por isso para colher na frente, né? Então, não tem como a gente querer fazer isso ficando no status quo, né? Que de repente é o mais confortável, né? Mas legal. E por último, mas não menos importante... O Smart Product and Service. O Smart Product and Service é a dimensão, como você falou, ela deixa por último, mas na verdade ela é a que a gente vê mais poder dessa dimensão de alavancar negócios. As outras dimensões que a gente estava falando antes, elas alavancam a eficiência da empresa, né? Então, a eficiência seja dentro das paredes da empresa, seja na cadeia. Mas o Smart Working o Smart Service, né, e Product, é a gente colocar, então, inteligência nos nossos produtos. Aí uma empresa está fabricando um produto, coloca inteligência IoT no seu produto, e muitas vezes ela vende o produto inteligente para a empresa e fala, olha, tá aqui meu produto inteligente, ele é um produto com IoT, e aqui está o outro produto que não tem IoT. E aí simplesmente o cliente, o que ele enxerga, o da IoT mais caro me dá o tradicional, né? O que eu sempre venho comprando. Então, não, mas esse aqui é inteligente. Tá, mas o que eu faço com essa inteligência? Muitas vezes o cliente não sabe o que fazer com essa inteligência, com esses dados que vai extrair através do IoT do produto. Então, entra o serviço. Aí a própria empresa de manufatura, que ela entrega o produto, então eu te entrego uma máquina que tem IoT, você não sabe como utilizar esses dados? Eu pego esses dados, eu analiso esses dados para você e te dou os indicadores que você precisa para tomar a decisão de quando você vai fazer a manutenção ou não, né? Quando você tem que trocar, qual que é a produtividade dessa, aquelas informações que o cara precisa para fazer, o que o cliente precisa para fazer o Smart Manufacturing, a própria empresa já dá, né? Então a gente facilita muito a vida do cliente. Então aí a gente vê, então, o Smart Service e o Smart Products em conjunto, e isso vai gerar que a empresa busque negócios e um modelo de negócio diferente do que tinha antes. Antes ela era fabricante de produto, agora ela é uma empresa que, além de fabricar o produto, ela entrega serviço para o cliente, agrega mais valor para o cliente e, obviamente, para a empresa também ganha mais, né, com esse novo modelo de negócio, com esses serviços que ela vai entregar. Claro. E até acaba sendo mais eficiente, né? Porque se a empresa entrega esse serviço para muitos clientes, provavelmente ali vai ter um conhecimento acumulado, né? Uma eficiência maior do que a gente tentar espalhar isso e fazer com que cada um aprenda do seu jeito, né? Imagina você... Eu tenho uma única máquina desse fornecedor. E quanto que eu vou demorar para ter um algoritmo, por exemplo? Quanto que eu vou investir para ter um algoritmo para conseguir fazer a manutenção preditiva dessa máquina? O fornecedor, ele tem 100 máquinas distribuídas, 200, milhares de máquinas distribuídas, e ele sabe exatamente como se comporta, ele sabe o que ele tem que sensorizar, o que sempre quebra, então ele fica monitorando e ele aprende com todos os clientes. Então, que melhor para dar esse serviço do que a própria empresa de manufatura, né? E isso é uma realidade que no Brasil, a gente fez um estudo com a Abimac agora esse ano, né? A gente tinha feito um em 2018, a gente renovou agora ele em 2021, e a gente viu que em 2018 os empresários não estavam olhando para serviços, né? Você está buscando entregar serviço com esse produto? A maioria falou que não. 2021, a maioria falou que sim, que está buscando entregar serviço. Então, eles se deram conta de que tem um mercado e se deram conta de que, na verdade, eles vendem mais produto na hora que eles oferecem esses serviços do que antes, né? Então, é um despertar que a gente está vendo agora aqui no Brasil, né? Legal. Uma tendência, né? A gente entregar mais serviços, né? A gente via muito, assim, como consumidor mesmo, né? Questão de carro, no futuro o carro vai ser um serviço, transporte, né? E tudo. E isso é aplicável em várias áreas, né? Para vários produtos, né? Que podem ser agregados com serviços, né? Mas legal.
Bom, Néstor, independentemente do caminho em que cada indústria vai traçar, né? A gente entende que tem indústrias com diferentes realidades, com diferentes prioridades, mas assim, entendendo qual que é esse roadmap, né? Como é que você identifica que seria uma sugestão de trajeto mesmo, né? De jornada, né? Para se conseguir ganhar maturidade, né? dentro da indústria 4.0? Perfeito. O que a gente tem visto? As empresas, como eu falei, as empresas que estão fazendo a indústria 4.0, elas começam pequeno, né? Então, com projetos pequenos, e aí elas vão entendendo como a indústria 4.0 se adapta para elas, né? E aí entender qual é a sua jornada da indústria 4.0. Mas uma coisa que a gente tem visto muito, muito relevante hoje é que a indústria 4.0 ela se faz através de colaboração. Então, dificilmente você vai achar um único fornecedor que vai te dar a indústria 4.0. Eu contrato me leva para a indústria 4.0. Sempre vai ser um grupo de fornecedores. Mesmo se você talvez contrate vai ser uma integradora que atrás dela ela vai ter vários outros fornecedores para te entregar todas essas soluções. Claro. Então, as empresas precisam olhar de forma colaborativa. A gente tem uma iniciativa chamada Rede RS Indústria 4.0, né? Especificamente aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tem mais de 40 entidades que se reúnem, seja universidades, o Sistema S, associações de empresas, o próprio governo do estado também participa, onde a gente pensa quais são as ações que têm que ser realizadas no estado para incentivar que a indústria 4.0 aconteça e aconteça em mais empresas, né? E muitas vezes a maioria das vezes passa pela colaboração, né? Então, a gente conversar com as outras empresas, ver como que as outras estão fazendo a indústria 4.0, também fazer, né? Buscar isso. E quando a gente fala dos fornecedores também, né? Então, seja a gente falar das pessoas, os adopters, que a gente chama, né? Mas também os que vão entregar a indústria 4.0, esses fornecedores precisam entender de que a indústria 4.0 se faz de uma forma colaborativa, né? Então, eles vão ter que trabalhar com outros fornecedores que têm outras capacidades, outros conhecimentos, outras tecnologias e colocar isso em conjunto para ter uma solução completa de indústria 4.0, seja na dimensão que for. Com certeza, né? Se a base é conectividade e ninguém entrega tudo, a gente precisa colaborar, né? Em resumo. Legal. Nestor, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que a gente teve um papo assim muito rico, trazendo uma perspectiva e uma vivência assim, né, de muitas relações. Talvez alguém está assistindo não sabe todo o trabalho que tem por trás, né? O volume de empresas que foram consultadas, de entrevistas, de estudos, né? Então, realmente tem muita coisa e está muito bem clarificado, né? Essas dimensões. Eu acho que deu para ter uma ideia legal assim, de onde que a gente está, para onde que a gente pode ir. Agradeço mais uma vez em nome da NEL Engenharia de Produção, agradecendo a NEL, o núcleo de engenharia organizacional e né, mandar um abraço para o Alejandro também, para toda a equipe que está, né, envolvida. Espero que na próxima a gente possa participar juntos também. E, bom, dizer aí pro pessoal que tá nos acompanhando, dar um like aí no nosso vídeo, né? Se gostou, né? Se gostou, curte aí. Nos seguir nas redes, se inscrever no canal, né? E ficar atento aí para as próximas conversas, para os próximos episódios. Quem sabe aí com novos assuntos, quem sabe a gente traz mais novidades aí de novas tecnologias e de novas iniciativas. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Nestor. E até a próxima.